De acordo com esta nova fórmula, haveria a soma do tempo de serviço do trabalhador com a idade dele e os homens obteriam o direito à aposentadoria a partir de 95 anos e as mulheres 85 anos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esta nova proposta com a advogada Rosana Azevedo, que é especialista em direito previdenciário. Doutora, esta proposta é uma boa ou não para o trabalhador, ou dificulta um pouco mais ainda o direito à aposentadoria? Eu diria que nós estamos vivendo uma época muito ruim e com essa nova medida, a 85/95 passaria a ser a bem pior. Por quê? Porque um trabalhador que começa aos 15 anos a sua contribuição e aos 35 anos, se digamos que seja homem, aos 35 anos, ele estaria com 50 anos. 50 anos de idade e mais 35 anos de contribuição seria 85 anos. Então, ele não poderia se aposentar. Ele teria que trabalhar mais 10 anos para que conseguisse se aposentar. Então, o que acontece? Que mesmo as informações vindo a dizer que, bom, mas aí não teria mais fator previdenciário, teria integralidade. Integralidade que se fala e que se diz a esse respeito é a integralidade sem o fator previdenciário, mas a média é a mesma. O salário de referência seria o mesmo. Então, assim, o salário de referência que nós temos hoje é R$ 467. É sobre esse 467 que será feito, digamos, baseado a média das últimas das 80% das maiores contribuições de 94 para cá. Então, mas baseado sempre no salário de referência e não no nosso salário de 788. Então, eu acredito, continuo dizendo que cada vez está afunilando para piorar e massacrar o trabalhador. A idade é um fator que cada vez aumenta mais. Isso a gente percebe principalmente cada vez que o IBGE menciona que aumenta a expectativa de vida do brasileiro, a gente saúda como uma coisa boa, mas para o trabalhador, para o direito à aposentadoria, acaba se tornando uma coisa cada vez mais difícil porque a idade aumenta, né? É o que nós chamamos de sobrevida. Então, assim, se aumenta a expectativa de vida, que é a sobrevida, diminui o valor da aposentadoria, porque quanto mais expectativa de durabilidade para ti, menor vai ser o valor da tua aposentadoria, se tu te aposentares mais cedo. Então, é muito complicado, tanto para a mulher como para o homem. Continuo dizendo que essa medida 85/95 está abrindo portas para o 95/105. Tá? Então, isso assim, é um trabalho já visando mais, digamos, afunilar muito mais essa situação. Quem é que sofre? É a classe média e a classe baixa. Tá? Porque as pessoas digamos assim, de uma classe, digamos, média e inferior, são as pessoas que começam a trabalhar bem mais cedo, sabe? Que muitas vezes nem conseguem cursar uma faculdade, mesmo com todas as facilidades que hoje nós temos. Então, assim, aí ela vai trabalhar mais cedo, vai contribuir mais cedo, e quando chegar nos 35 anos que hoje nós teríamos, que o homem teria direito, ou 30 anos a mulher, não vai estar aposentada, ela vai ter que ainda ter a soma. Claro que nós não sabemos os detalhes, nós não sabemos as exceções, exceto tal caso, exceto outro caso, mas, a princípio, eu vejo uma medida massacradora para o trabalhador. E essa medida não seria também, digamos, entre aspas, uma jogada para que a atual fórmula com o famigerado fator previdenciário se torne mais atraente para o trabalhador? Olha, nós já não sabemos muito o que nós podemos falar, porque não se sabe o que se passa por essas cabeças. Mas, a princípio, conseguimos ver alguma coisa boa, até no fator previdenciário. Porque quando tu mostra uma situação pior, ou quando
tu enxergas uma situação ao teu lado bem pior que a tua ameniza, tu tem um consolo. Não, mas se está passando por uma situação bem mais difícil que a minha, o que tu pensa? Não, eu até que estou passando por uma situação bem boa, e isso talvez seja a grande jogada, como tu estás falando. O ideal que eu penso é que fosse abolido o salário de referência. O salário de referência, hoje, que é baseado desde a época que o Brito foi ministro da Previdência, em 80, que passou o salário passou a ser o cálculo feito sobre o salário de referência, que hoje é 467. Então, a princípio que não houvesse mais o salário de referência para ser pago a aposentadoria, que se baseasse no mesmo salário que nós contribuímos, que é 788. Então, isso seria uma medida justa de início. A partir daí, então, pode até ficar sobre o mesmo tempo de contribuição que fosse feito e que baseasse nessas contribuições que fosse sobre 10 salários, sobre 5 salários, sobre 3 salários, seria o mínimo, o justo, porque o trabalhador sempre está à mercê dos cálculos, não é do justo, é de uma política toda trabalhada e que pensam no achatamento. Então, ninguém pensa, entra um político, entra um ministério, alguém para o ministério, entra um novo mandato de um presidente. A Previdência é a única que sempre é massacrada. Doutora, qual seria a fórmula justa de aposentadoria para o trabalhador? Eu não diria uma fórmula justa, mas eu diria mais digna, que o mínimo que fosse que eliminassem o salário referência, que os cálculos para pagamento de uma aposentadoria fosse baseado no salário mínimo, que é o próprio que nós, contribuidores, recolhemos, contribuímos para a Previdência. Então, partindo desse princípio, eliminando o salário de referência, já seria um up para todos. E, a partir daí, poderia até continuar com essa média de contribuições desde 94, mas baseado sempre no salário mínimo, não de referência. No dia a dia, aqui no seu escritório, as pessoas vêm aqui para encaminhamento de aposentadoria também. A senhora acha que a partir dessa nova proposta, dessa nova possibilidade que se abre, haverá tipo que uma corrida para novas aposentadorias, novos processos de aposentadoria, ainda que as proporcionais, que não são, às vezes, tão vantajosas para o trabalhador? Sempre quando está com uma medida, uma mudança, prevendo uma mudança, e essa mudança não se olha com bons olhos, sempre as pessoas ficam bem mais atentas, bem mais precavidas, recorrem aos escritórios para, digamos, ouvir até a voz de uma pessoa mais experiente que atua nessa área, mas, neste caso, nós não podemos nos limitar a dizer, ora, faça uma aposentadoria ou não faça, porque nem nós mesmos sabemos o que pode acontecer. Então, assim, mas as pessoas, eu acho que têm que medirem o que para elas agora seria o melhor. Se vai implementar essa nova medida ou se ficaria assim. Então, atuando de uma forma ou atuando de outra, agora é época de aposentadoria. Quem tem tempo não tem o que esperar, porque nós todos sabemos que não é só os que atuam nessa área que já tomaram conhecimento, que essa época só vai afunilar, só vai piorar. Não vejo, não deslumbro nenhuma medida que venha, digamos, acalentar o aposentado. Pior que está, pode ficar. Acredito que ficará bem pior. Vamos, então, torcer, para que nossos legisladores, pelo menos, tenham a sensibilidade e melhore um pouquinho a nossa situação, né? Torcida, pelo menos, vale, né? Vale. É pensamento positivo. Doutora, obrigada pela sua participação no NTSU. Nós que agradecemos. Obrigada, Helena. Obrigada. Tá, então, a participação da doutora Rosana Azevedo sobre esta nova possibilidade, de proposta
para a aposentadoria aqui no Brasil. Vamos ficar na torcida aí para que realmente o melhor venha a acontecer e que nossos legisladores tenham, então, sensibilidade, né? Que é o mínimo. E que pensem no contribuinte um pouquinho mais. Darcy.